Kama Sutra Sagrada. Concentremos em Deus e vamos dizer, por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Pense agora naquilo que você quer entregar a Deus. Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos, demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Eu me dedico universalmente ao Rajo Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis. Nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como uma montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como uma flor de lótus, e o rei das constelações. Símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, o rei das constelações, que além de ignorais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo,
insuperáveis como todos os homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, Bosatsu, prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico ao Nichiren. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, silêncio universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre medicamento, Miruko, doador destemido, constante diligência, sou magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Que eu possa superar meu coração em pensamentos esvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor de sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Transcendência de mérito pode ser superada as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvelados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Terei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, assim com a graça de todos aqueles Jesus, Budas, ateus, seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, faça despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3 das 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes. A primeira virtude. Sim, disse Buda, ao filho de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsu que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros a caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude.
o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Os ilusões sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo, que medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer como um símil tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símil tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se estar em sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante ao sino inquieto, e nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impactez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.
Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente, o Radha Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à eliminação, nem os que o buscam com fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora, aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, similar, profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Sharyotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Sharyotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançar plenamente esse ensinamento sem precedentes. Sharyotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Sharyotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharyotsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas as 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-los, tem-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam
Entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morrer embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais e nagas, homens e nagas, o reverenciava. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável.
Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última, esclarecer e transmitir a outras pessoas, fazendo-as fixar-se no nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após recorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem empregá-lo amplamente de todo o coração para, em suas sucessivas existências, encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas, inspiradores do mundo, fundamentaram seu grande poder transcendental. Manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem
Pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atento às vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bosatsu atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal. Ó Bosatsu Excelência Universal. As pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, ó Bosatsu Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distantes, deve se levantar a demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos e se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falar mal dos frutos do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda diz em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência.
Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattvas Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ouviram as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao Radha Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva desprezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, e ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, e através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e nos dispense proteção. É após a minha morte que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e de Krishna, e que tenha toda a ajuda necessária. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo. Nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine por toda a eternidade. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes.
que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que toda luz divina cubra nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossa descendência e todos os nossos antepassados. Que essa luz divina proteja nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja para sempre um país de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida eternamente. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino aqui, agora, eternamente. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino aqui, agora, eternamente. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se aqui, agora, por direito divino, eternamente. Está feito, está feito, está feito. Que a glória do Senhor nos ilumine, nos proteja e nos liberte por toda a eternidade. Assim é, assim será, para todo sempre. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, Catarina Garcia de Souza, canal do YouTube. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Peço que meu trabalho seja divulgado para seus amigos, parentes e familiares. Agradeço muito, desejo a todos um ano novo bem feliz. Namastê. Vamos começar hoje o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. A história verdadeira de um famoso psiquiatra, sua jovem paciente e a terapia de vidas passadas que mudou suas vidas. Muitas vidas, muitos mestres. O que acontece quando o renomado psiquiatra vem a público para revelar sua experiência com uma paciente que durante as sessões de hipnose regressiva lembra-se de suas vidas passadas? Muitas vidas, muitos mestres, conta a surpreendente e controvertida história deste médico, o Dr. Brian Weiss, e seu trabalho com a paciente Catherine, que apesar de tratada durante 18 meses com terapias tradicionais, só apresenta cura satisfatória ao lembrar-se de suas vidas anteriores. A grande diferença entre o depoimento do Dr. Weiss e as centenas de outros já publicados reside no currículo deste respeitável médico formado pela Columbia University, professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais americanos, Mount Sinai Medical Center. Brian Weiss relutou muito tempo em publicar suas constatações. Afinal, o inetismo de sua experiência iria certamente atrair a discordância de muitos colegas e de toda a comunidade científica tradicional. Nada em meu passado me preparara para isto. Fiquei totalmente surpreso quando essas coisas aconteceram, afirma o Dr. Weiss, formado para pensar como cientista e médico, pautando seu trabalho pelo racionalismo das teorias tradicionais de tratamento psiquiátrico. Catherine, suas lembranças de vidas passadas e os espíritos desenvolvidos que se comunicavam por meio da paciente derrubam todo ceticismo do Dr. Brian Weiss. A pesquisa científica nesta área está apenas começando e recebe os ataques tão comuns a toda mudança histórica. Galileu e Freud
foram antes ridicularizados por suas descobertas e hoje suas ideias são aceitas por toda a comunidade científica. Verdadeiro, emocionante, surpreendente e revelador, muitas vidas, muitos mestres, é a contribuição de um respeitado cientista para a ascensão de uma nova teoria científica capaz de responder às questões que intrigam a humanidade há vários milênios. Este livro sintetiza o psiquiatra e o místico, a busca da verdade e a promessa da própria reencarnação. Sua leitura é como a de um romance absorvente e tão forte que é impossível interrompê-la. Harry Prozin, MD, professor e presidente do Departamento de Psiquiatria e Ciências da Saúde Mental da Escola de Medicina do Wisconsin. Um caso fascinante, consolidando a eficácia da terapia de vidas passadas. O livro abrirá as portas para muitos que jamais consideraram a validade da reencarnação. Richard Sutphen, autor de Past Lives, Future Loves, Vidas Passadas, Amores Futuros e Você Nasce Novamente para Estar Junto. Dr. Weiss integra os conceitos da psicoterapia tradicional e a exploração do inconsciente espiritual de sua paciente. A visão que tenho de mim mesmo e dos outros nunca mais será a mesma. Joel Rubinstein, MD, antigo instrutor de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard. Uma exploração interessante, bem escrita e instigante da influência da terapia de vidas passadas sobre o comportamento atual. Não se pode deixar de sentir uma empatia com as conclusões do Dr. Weiss. Andrew Slab, PhD, MPH, médico diretor do Hospital Fair Oaks. Um relato profundamente comovedor do inesperado despertar espiritual de um homem. Este livro corajoso abriu as portas para o casamento da ciência com a metafísica. Leitura obrigatória para um mundo faminto em busca de sua alma. Jan Avery, autora de Astrologia e Suas Vidas Passadas. Como um terapeuta tradicional, Dr. Brian Weiss ficou surpreso e incrédulo quando uma de suas pacientes começou a se lembrar de traumas sofridos em vidas passadas e que pareciam ser a chave para seus repetidos pesadelos e ataques de ansiedade. Seu ceticismo, porém, veio abaixo quando ela passou a canalizar mensagens do espaço entre as vidas com revelações notáveis sobre a família do Dr. Weiss e o filho morto. Usando a terapia das vidas passadas, ele foi capaz de curá-la e ingressar numa nova e mais significativa fase de sua própria carreira. Formado pela Universidade de Colômbia e pela Escola de Medicina de Yale, Brian Weiss, MD, é atualmente chefe da psiquiatria no Mount Sinai Medical Center, em Miami. Então, este livro, onde eu li as capas,
as partes iniciais da capa, ele encerra uma verdadeira reforma em todo o processo tradicional da terapia. Este livro é um documentário que o Dr. Brian Weiss escreveu e deixou para nós e representa um tesouro. Peço que os alunos e pessoas interessadas acompanhem a leitura desse livro, porque ele vai trazer para todos nós muita luz e esclarecimento a respeito da reencarnação, das vidas passadas. Peço também que vocês se inscrevam no meu canal, no canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza. Propaguem este trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, parentes e familiares, fazendo o máximo que você puder. E venha frequentar a nossa escola, Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que apresenta para o ano de 2024 cursos gratuitos de constelação familiar, terapias baseadas em cura de vidas passadas, a cura através da terapia de vidas passadas, um curso completo, yoga do riso, reiki, meditação e psicanálise transpessoal. Participem dos nossos trabalhos e melhorem suas vidas. Procurem divulgar todo esse trabalho que será iniciado a partir de janeiro. Fica com Deus. Namastê. Vamos começar hoje o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. A história verdadeira de um famoso psiquiatra, sua jovem paciente e a terapia de vidas passadas que mudou suas vidas. Muitas vidas, muitos mestres. O que acontece quando o renomado psiquiatra vem a público para revelar sua experiência com uma paciente que durante as sessões de hipnose regressiva lembra-se de suas vidas passadas? Muitas Vidas, Muitos Mestres conta a surpreendente e controvertida história deste médico, o Dr. Brian Weiss, e seu trabalho com a paciente Caterine, que apesar de tratada durante 18 meses com terapias tradicionais, só apresenta cura satisfatória ao lembrar-se de suas vidas anteriores. A grande diferença entre o depoimento do Dr. Weiss e as centenas de outros já publicados reside no currículo deste respeitável médico formado pela Columbia University, professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais americanos, Mount Sinai Medical Center. Brian Weiss relutou muito tempo em publicar suas constatações. Afinal, o inetismo de sua experiência iria certamente atrair a discordância de muitos colegas e de toda a comunidade científica tradicional.
Nada em meu passado me preparara para isto. Fiquei totalmente surpreso quando essas coisas aconteceram, afirma o Dr. Weiss, formado para pensar como cientista e médico, pautando seu trabalho pelo racionalismo das teorias tradicionais de tratamento psiquiátrico. Catherine, suas lembranças de vidas passadas e os espíritos desenvolvidos que se comunicavam por meio da paciente derrubam todo ceticismo do Dr. Brian Weiss. A pesquisa científica nesta área está apenas começando e recebe os ataques tão comuns a toda mudança histórica. Galileu e Freud foram antes ridicularizados por suas descobertas e hoje suas ideias são aceitas por toda a comunidade científica. Verdadeiro, emocionante, surpreendente e revelador, muitas vidas, muitos mestres, é a contribuição de um respeitado cientista para a ascensão de uma nova teoria científica capaz de responder às questões que intrigam a humanidade há vários milênios. Este livro sintetiza o psiquiatra e o místico, a busca da verdade e a promessa da própria reencarnação. Sua leitura é como a de um romance absorvente e tão forte que é impossível interrompê-la. Harry Prozin, MD, professor e presidente do Departamento de Psiquiatria e Ciências da Saúde Mental da Escola de Medicina do Wisconsin. Um caso fascinante, consolidando a eficácia da terapia de vidas passadas. O livro abrirá as portas para muitos que jamais consideraram a validade da reencarnação. Richard Sutphen, autor de Past Lives, Future Loves, Vidas Passadas, Amores Futuros e Você Nasce Novamente para Estar Junto. Dr. Weiss integra os conceitos da psicoterapia tradicional e a exploração do inconsciente espiritual de sua paciente. A visão que tenho de mim mesmo e dos outros nunca mais será a mesma. Joel Rubinstein, MD, antigo instrutor de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard. Uma exploração interessante, bem escrita e instigante da influência da terapia de vidas passadas sobre o comportamento atual. Não se pode deixar de sentir uma empatia com as conclusões do Dr. Weiss. Andrew Slab, PhD, MPH, médico diretor do Hospital Fair Oaks. Um relato profundamente comovedor do inesperado despertar espiritual de um homem. Este livro corajoso abriu as portas para o casamento da ciência com a metafísica, leitura obrigatória para um mundo faminto em busca de sua alma. Jan Avery, autora de Astrologia e Suas Vidas Passadas. Como um terapeuta tradicional, Dr. Brian Weiss ficou surpreso e incrédulo quando uma de suas pacientes começou a se lembrar de traumas sofridos em vidas passadas e que pareciam ser a chave para seus repetidos pesadelos e ataques de ansiedade. Seu ceticismo,
porém, veio abaixo quando ela passou a canalizar mensagens do espaço entre as vidas, com revelações notáveis sobre a família do Dr. Weiss e o filho morto. Usando a terapia das vidas passadas, ele foi capaz de curá-la e ingressar numa nova e mais significativa fase de sua própria carreira. Formado pela Universidade de Colômbia e pela Escola de Medicina de Yale, Brian Weiss, MD, é atualmente chefe da psiquiatria no Mount Sinai Medical Center, em Miami. Então, este livro, onde eu li as capas e as partes iniciais da capa, ele encerra uma verdadeira reforma em todo o processo tradicional da terapia. Este livro é um documentário que o Dr. Brian Weiss escreveu e deixou para nós e representa um tesouro. Peço que os alunos e pessoas interessadas acompanhem a leitura desse livro, porque ele vai trazer para todos nós muita luz e esclarecimento a respeito da reencarnação das vidas passadas. Peço também que vocês se inscrevam no meu canal, no canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza. Propaguem este trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, parentes e familiares, fazendo o máximo que você puder. E venha frequentar a nossa escola, Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que apresenta para o ano de 2024 cursos gratuitos de constelação familiar, terapias baseadas em cura de vidas passadas, a cura através da terapia de vidas passadas, um curso completo, yoga do riso, reiki, meditação e psicanálise transpessoal. Participem dos nossos trabalhos e melhorem suas vidas. Procurem divulgar todo esse trabalho que será iniciado a partir de janeiro. Fica com Deus. Namastê. Vamos começar hoje o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. A história verdadeira de um famoso psiquiatra, sua jovem paciente e a terapia de vidas passadas que mudou suas vidas. Muitas vidas, muitos mestres. O que acontece quando o renomado psiquiatra vem a público para revelar sua experiência com uma paciente que durante as sessões de hipnose regressiva lembra-se de suas vidas passadas? Muitas Vidas, Muitos Mestres conta a surpreendente e controvertida história deste médico, o Dr. Brian Weiss, e seu trabalho com a paciente Caterine, que apesar de tratada durante 18 meses com terapias tradicionais,
só apresenta cura satisfatória ao lembrar-se de suas vidas anteriores. A grande diferença entre o depoimento do Dr. Weiss e as centenas de outros já publicados reside no currículo deste respeitável médico formado pela Columbia University, professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais americanos, Mount Sinai Medical Center. Brian Weiss relutou muito tempo em publicar suas constatações. Afinal, o inetismo de sua experiência iria certamente atrair a discordância de muitos colegas e de toda a comunidade científica tradicional. Nada em meu passado me preparara para isto. Fiquei totalmente surpreso quando essas coisas aconteceram, afirma o Dr. Weiss, formado para pensar como cientista e médico, pautando seu trabalho pelo racionalismo das teorias tradicionais de tratamento psiquiátrico. Catherine, suas lembranças de vidas passadas e os espíritos desenvolvidos que se comunicavam por meio da paciente derrubam todo ceticismo do Dr. Brian Weiss. A pesquisa científica nesta área está apenas começando e recebe os ataques tão comuns a toda mudança histórica. Galileu e Freud foram antes ridicularizados por suas descobertas e hoje suas ideias são aceitas por toda a comunidade científica. Verdadeiro, emocionante, surpreendente e revelador, muitas vidas, muitos mestres, é a contribuição de um respeitado cientista para a ascensão de uma nova teoria científica capaz de responder às questões que intrigam a humanidade há vários milênios. Este livro sintetiza o psiquiatra e o místico, a busca da verdade e a promessa da própria reencarnação. Sua leitura é como a de um romance absorvente e tão forte que é impossível interrompê-la. Harry Prozin, MD, professor e presidente do Departamento de Psiquiatria e Ciências da Saúde Mental da Escola de Medicina do Wisconsin. Um caso fascinante, consolidando a eficácia da terapia de vidas passadas. O livro abrirá as portas para muitos que jamais consideraram a validade da reencarnação. Richard Sutphen, autor de Past Lives, Future Loves, Vidas Passadas, Amores Futuros e Você Nasce Novamente para Estar Junto. Dr. Weiss integra os conceitos da psicoterapia tradicional e a exploração do inconsciente espiritual de sua paciente. A visão que tenho de mim mesmo e dos outros nunca mais será a mesma. Joel Rubinstein, MD, antigo instrutor de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard. Uma exploração interessante, bem escrita e instigante da influência da terapia de vidas passadas sobre o comportamento atual. Não se pode deixar de sentir uma empatia com as conclusões do Dr. Weiss. Andrew Slab, PhD, MPH, médico diretor
do Hospital Fair Oaks, um relato profundamente comovedor do inesperado despertar espiritual de um homem. Este livro corajoso abriu as portas para o casamento da ciência com a metafísica, leitura obrigatória para um mundo faminto em busca de sua alma. Jan Avery, autora de Astrologia e Suas Vidas Passadas. Como um terapeuta tradicional, Dr. Brian Weiss ficou surpreso e incrédulo quando uma de suas pacientes começou a se lembrar de traumas sofridos em vidas passadas e que pareciam ser a chave para seus repetidos pesadelos e ataques de ansiedade. Seu ceticismo, porém, veio abaixo quando ela passou a canalizar mensagens do espaço entre as vidas com revelações notáveis sobre a família do Dr. Weiss e o filho morto. Usando a terapia das vidas passadas, ele foi capaz de curá-la e ingressar numa nova e mais significativa fase de sua própria carreira. Formado pela Universidade de Colômbia e pela Escola de Medicina de Yale, Brian Weiss, MD, é atualmente chefe da psiquiatria no Mount Sinai Medical Center, em Miami. Então, este livro, onde eu li as capas e as partes iniciais da capa, ele encerra uma verdadeira reforma em todo o processo tradicional da terapia. Este livro é um documentário que o Dr. Brian Weiss escreveu e deixou para nós e representa um tesouro. Peço que os alunos e pessoas interessadas acompanhem a leitura desse livro, porque ele vai trazer para todos nós muita luz e esclarecimento a respeito da reencarnação, das vidas passadas. Peço também que vocês se inscrevam no meu canal, no canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza, propaguem este trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, parentes e familiares, fazendo o máximo que você puder. E venha frequentar a nossa escola, Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que apresenta para o ano de 2024 cursos gratuitos de constelação familiar, terapias baseadas em cura de vidas passadas, a cura através da terapia de vidas passadas, um curso completo, yoga do riso, reiki, meditação e psicanálise transpessoal. Participem dos nossos trabalhos e melhorem suas vidas. Procurem divulgar todo esse trabalho que será iniciado a partir de janeiro. Fica com Deus. Namastê. Vamos começar hoje o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss.
história verdadeira de um famoso psiquiatra, sua jovem paciente e a terapia de vidas passadas que mudou suas vidas. Muitas vidas, muitos mestres. O que acontece quando o renomado psiquiatra vem a público para revelar sua experiência com uma paciente que durante as sessões de hipnose regressiva lembra-se de suas vidas passadas? Muitas vidas, muitos mestres, conta a surpreendente e controvertida história deste médico, o Dr. Brian Weiss, e seu trabalho com a paciente Catherine, que apesar de tratada durante 18 meses com terapias tradicionais, só apresenta cura satisfatória ao lembrar-se de suas vidas anteriores. A grande diferença entre o depoimento do Dr. Weiss e as centenas de outros já publicados reside no currículo deste respeitável médico formado pela Columbia University, professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais americanos, Mount Sinai Medical Center. Brian Weiss relutou muito tempo em publicar suas constatações. Afinal, o inetismo de sua experiência iria certamente atrair a discordância de muitos colegas e de toda a comunidade científica tradicional. Nada em meu passado me preparara para isto. Fiquei totalmente surpreso quando essas coisas aconteceram, afirma o Dr. Weiss, formado para pensar como cientista e médico, pautando seu trabalho pelo racionalismo das teorias tradicionais de tratamento psiquiátrico. Catherine, suas lembranças de vidas passadas e os espíritos desenvolvidos que se comunicavam por meio da paciente derrubam todo ceticismo do Dr. Brian Weiss. A pesquisa científica nessa área está apenas começando e recebe os ataques tão comuns a toda mudança histórica. Galileu e Freud foram antes ridicularizados por suas descobertas e hoje suas ideias são aceitas por toda a comunidade científica. Verdadeiro, emocionante, surpreendente e revelador, muitas vidas, muitos mestres, é a contribuição de um respeitado cientista para a ascensão de uma nova teoria científica capaz de responder às questões que intrigam a humanidade há vários milênios. Este livro sintetiza o psiquiatra e o místico, a busca da verdade e a promessa da própria reencarnação. Sua leitura é como a de um romance absorvente e tão forte que é impossível interrompê-la. Harry Prozin, MD, professor e presidente do Departamento de Psiquiatria e Ciências da Saúde Mental da Escola de Medicina do Wisconsin. Um caso fascinante, consolidando a eficácia da terapia de vidas passadas. O livro abrirá as portas para muitos que jamais consideraram a validade da reencarnação. Richard Sutphen, autor de Past Lives, Future Loves, Vidas Passadas, Amores Futuros e Você Nasce Novamente para Estar Junto.
Dr. Weiss integra os conceitos da psicoterapia tradicional e a exploração do inconsciente espiritual de sua paciente. A visão que tenho de mim mesmo e dos outros nunca mais será a mesma. Joel Rubinstein, MD, antigo instrutor de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard. Uma exploração interessante, bem escrita e instigante da influência da terapia de vidas passadas sobre o comportamento atual. Não se pode deixar de sentir uma empatia com as conclusões do Dr. Weiss. Andrew Slab, PhD, MPH, médico diretor do Hospital Fair Oaks. Um relato profundamente comovedor do inesperado despertar espiritual de um homem. Este livro corajoso abriu as portas para o casamento da ciência com a metafísica, leitura obrigatória para um mundo faminto em busca de sua alma. Jan Avery, autora de Astrologia e Suas Vidas Passadas. Como um terapeuta tradicional, Dr. Brian Weiss ficou surpreso e incrédulo quando uma de suas pacientes começou a se lembrar de traumas sofridos em vidas passadas e que pareciam ser a chave para seus repetidos pesadelos e ataques de ansiedade. Seu ceticismo, porém, veio abaixo quando ela passou a canalizar mensagens do espaço entre as vidas com revelações notáveis sobre a família do Dr. Weiss e o filho morto. Usando a terapia das vidas passadas, ele foi capaz de curá-la e ingressar numa nova e mais significativa fase de sua própria carreira. Formado pela Universidade de Colômbia e pela Escola de Medicina de Yale, Brian Weiss, MD, é atualmente chefe da psiquiatria no Mount Sinai Medical Center, em Miami. Então, este livro, onde eu li as capas e as partes iniciais da capa, ele encerra uma verdadeira reforma em todo o processo tradicional da terapia. Este livro é um documentário que o Dr. Brian Weiss escreveu e deixou para nós e representa um tesouro. Peço que os alunos e pessoas interessadas acompanhem a leitura desse livro, porque ele vai trazer para todos nós muita luz e esclarecimento a respeito da reencarnação das vidas passadas. Peço também que vocês se inscrevam no meu canal, no canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza. Propaguem este trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, parentes e familiares, fazendo o máximo que você puder. E venha frequentar a nossa escola, Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que apresenta para o ano de 2024 cursos gratuitos de constelação familiar, terapias baseadas em cura de vidas passadas,
cura através da terapia de vidas passadas, um curso completo, yoga do riso, reiki, meditação e psicanálise transpessoal. Participem dos nossos trabalhos e melhorem suas vidas. Procurem divulgar todo esse trabalho que será iniciado a partir de janeiro. Fica com Deus. Namastê.